quadro Gustavo Siqueira. Então, só porque hoje é sexta-feira, tá no ar então mais o quadro Gustavo Siqueira aqui no Jornal da Mix. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Liana Guedes, ela que é arquiteta, tem projetos aí premiados, muito bacanas, não só aqui no Brasil, mas também na Argentina e no México. Bom dia e seja bem-vinda, Liana. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero contribuir aí com a sua audiência, com mais informações aí sobre a experiência de compra aí que eu vim conversar. Pois é, te chamei para falar de experiência de compra, mas antes disso eu queria saber um pouquinho da tua trajetória. Sim. Como é que foi iniciar na arquitetura e já fazer tanto sucesso aqui, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo aí, com grandes marcas, né? Bacana, Gustavo. Eu sou arquiteta de formação, mas antes de ingressar no curso de arquitetura, eu fui para Londres fazer um intercâmbio, na época de inglês, na verdade o objetivo era esse. E eu me deparei com o mercado de arte, de design, que aqui no Brasil, na época, isso foi em 1996, a gente não tinha acesso aqui no Brasil. Então, eu acabei ingressando no curso de arte e design lá em Londres, em 96, e aí abriu portas, de fato, quando eu voltei para o Brasil, daí fiz o curso de arquitetura, depois eu fiz uma pós na UTFPR lá no Paraná, e daí também em busca de mais informação, porque se falava muito de design de interiores residencial. E eu sempre tinha uma inclinação para a área comercial e não tinha absolutamente nenhum curso no Brasil na ocasião. Então, eu fui para Milão, fiz uma pós em Milão de design de interiores para lojas, específico para o varejo. E dentre os professores que nos deram aula, foram professores que faziam lojas para Dolce & Gabbana, que faziam para grandes do quadrilátero da moda. Então, eu tive acesso a professores incríveis que faziam projetos extraordinários que me inspiraram aí na minha carreira. E depois disso, segui com feiras internacionais, já fui para a Feira de Arquitetura em Pequim, fui para a NRF em Nova York, fui para a Euroshop em Düsseldorf, na Alemanha. Então, eu sempre busco atualização no mercado de varejo específico, não diretamente na arquitetura, mas no varejo direcionado para a arquitetura. E daí acabei trabalhando no mercado, os clientes foram apreciando meu trabalho, indicando para outros, e aí estou aí quase 23 anos no mercado de arquitetura para o varejo. Comenta um pouquinho das grandes marcas que tu já trabalhasse, de projetos que o pessoal pode estar de olho aí saindo aqui pela região. Legal, eu já fiz trabalhos para a Zara, de adaptação e tropicalização de projetos. O que é tropicalização, né? Que muita gente pensa que é algo meio estranho. É um termo que é utilizado no varejo brasileiro quando a gente precisa adaptar um projeto internacional aos padrões e normativas brasileiras. Então, a gente faz a tradução, no caso da Zara, a tradução do espanhol para o português, e homologou alguns materiais locais, ou seja, elegeu alguns materiais locais para adaptar o que eles precisavam de padrão da rede. E a Zara, a Cinépolis, a gente fez a Cinépolis Cinemas, a gente fez todos os cadernos técnicos deles no Brasil e iniciou os projetos arquitetônicos também, sempre com a tradução do espanhol para o português e adaptação dos materiais. Fez um trabalho para a Cinépolis na Argentina, que daí a gente fez um trabalho ao contrário. Traduziu do português daí para o espanhol, para a Argentina. A Tostado Café Club, que foi o processo da Argentina para o Brasil, a gente traduziu, homologou, fez os projetos arquitetônicos e executou também no Brasil. E, enfim, teve vários projetos, acho que eu destacaria mais a Zara, a Cinépolis e a Tostado Café Club. E no México foi feito o quê, Helena? Essa é a rede de cinemas que a gente trabalha, que todo o projeto vem do México, então a gente faz as reuniões... Tem aqui em Blumenau também, né? Tem em Blumenau também. Tem no Brasil, no mundo todo, é uma multinacional. Mas os projetos no Brasil e na Argentina passaram pelo nosso trabalho aí de homologação de materiais. E é um trabalho bem bacana, porque a gente tinha reuniões com a equipe do México e com a Scantom US, que é a gerenciadora deles nos Estados Unidos. Então, às vezes as reuniões eram em inglês, às vezes as reuniões eram em espanhol. Então, é muito legal assim, esse trabalho. Tem marcas do dia a dia que tu atendes no Brasil todo, como o Pitol, que tu faz todas as lojas do Brasil, né? Aqui em Santa Catarina, dentre os nossos clientes, está a Bistec, Pitol Calçados, a Grandelli Calçados, tem grandes redes, mega lojas satélites também, como a Carmela, que a gente executou recentemente uma ótica em Indaial, que era uma rede nova, né, que está iniciando, que tinha fortemente online, mas agora está no mundo físico aí também. Então, a gente faz o que a gente chama de flagship store, que são as lojas conceitos, ou seja, quando uma loja está iniciando, no caso da Altenburg, que tinha, por exemplo, a sua loja, já estava consolidada no mercado, mas queria trazer um DNA, uma marca diferenciada. A gente criou essa loja conceito para a Copcia, para a Altenburg, dentre outras marcas também. Liane, qual o projeto mais desafiador nesses 23 anos de arquitetura?
Foi, sem dúvida, o gerenciamento de projetos e compatibilização do Shopping Parque Europeu. Eu acho que eu nunca tinha pego um projeto tão grande, foram 105 mil metros quadrados de área construída, com inúmeras lojas satélites, mega lojas e âncoras. Foi um trabalho aí de 2 anos e meio, bem desafiador, assim, porque eu nunca tive experiência direta com a parte do shopping mesmo, da estrutura. Só tinha contato com lojista, né? Então foi bem, bem bacana, assim. E um fato curioso, um perrengue, um fato engraçado que a gente aqui na Mix adora saber também. Eu tive um ótimo. Teve um cliente que não queria contratar uma empresa de elétrica para fazer as instalações, porque ele dizia que era o hobby dele fazer a parte de instalações elétricas. E a gente estava fazendo uma escola de inglês, e era uma casa antiga, e ele foi passar toda a fiação elétrica pelo forro. E aqui em Blumenau, né, no verão, aí 40, 50 graus de temperatura no forro. Ele passou mal no forro e ele caiu, só que o forro não tinha laje, era um estuque. E como é que a gente descobriu que ele passou mal? Porque as perninhas dele ficaram penduradas pelo forro. Ai, meu Deus. E a gente teve que chamar profissionais para conseguir suspender ele do forro e tirar ele da cobertura da casa. E ele meio que passando mal. Então foi a obra pronta e ficou aquele buraco na recepção da escola de inglês. Foi um fato bem curioso, assim, foi muito engraçado. Tem cara cliente, né? Eu acho que é aquela coisa, né? Faça você mesmo, nem sempre vai sair mais barato. No caso dele, saiu bem mais caro, porque a obra estava pronta e no final a gente teve que refazer pintura, gesso, teve que refazer tudo e contratar, afinal, uma empresa de elétrica para fazer as instalações elétricas adequadas na casa. Vamos falar então sobre esse projeto Experiência de Compra. O que é esse projeto, Liana? Então, experiência de compra é o que a minha arquitetura promove no espaço físico do cliente. O que é isso, né? Os clientes, em geral, pensam que quando a gente fala arquitetura para o varejo, é só móveis. Não, vai fazer o desenho dos móveis, isso é arquitetura para o varejo. Não, arquitetura para o varejo é criar uma jornada de compras, é criar uma experiência. Então, a gente cria elementos no caminho que o cliente percorre dentro da loja para criar essa atratividade. E por que isso é tão importante hoje? Antes da pandemia, a gente não tinha concorrência tão acirrada do mundo digital como a gente tem hoje. Você faz uma compra da palma da sua mão. Você está com o celular na mão, você compra diretamente online. Então, o que vai fazer com que o seu cliente vá até a loja física? Ou seja, você tem que criar uma atratividade, você tem que ser lembrado para o cliente, porque hoje não é mais retenção de cliente dentro da loja, hoje você tem que fazer com que o cliente queira ir à sua loja, que ele lembre dela. E para isso, só a experiência vai conseguir marcar o cliente. Então, a gente cria essa jornada de compras, a gente cria essa experiência dentro do espaço físico do cliente. E a arquitetura pode ajudar, então, aumentar as vendas dos clientes. Sem dúvida. Falando em espaço físico, Gustavo, sem sombra de dúvida, posso te afirmar que a arquitetura é uma aliada, sim, na venda. Por exemplo, a iluminação da loja, ela pode direcionar o olhar do consumidor para algum tipo de produto. É praticamente um silencioso vendedor. Ele vai te direcionar para o que você quer que o cliente olhe. Ele vai condicionar, ele vai direcionar o caminho do cliente dentro da loja. Isso é arquitetura para o varejo. Então, a jornada de compras, ela tem que ser atraente, ela tem que ser intuitiva, ela tem que ser atrativa. Ela tem que criar experiências dentro do espaço físico, dentro da loja. E é isso que a arquitetura faz. Liana, mas o que envolve essa arquitetura para o varejo? O que tem nesse espaço físico de diferencial? A iluminação, os expositores diferenciados, os manequins posicionados no lugar certo, o produto de uma forma a enaltecer o produto. Por exemplo, a gente trabalha muito com rede de calçados. Então, tem ali os calçados, né, que a gente tem a venda de uma forma mais econômica, mais barata, mas também você tem áreas promocionais que você destaca esses produtos. Então, a arquitetura pode e é uma aliada importante nessa venda. É curioso, é estrategicamente colocado, né? Até no supermercado, as gôndolas principais de determinado produto, eles até pagam um valor para o supermercado para estarem ali em destaque, né? Exatamente. Por exemplo, no supermercado, se formos pensar como consumidores, o que seria mais conveniente para o consumidor? Ter a padaria, o açougue, o hortifruti ao lado do caixa rápido. Essa seria a jornada de compras mais óbvia e mais... Fica escondida lá no cantão, né? Por quê? Eu quero que o cliente percorra o máximo possível dentro do meu supermercado e nesse caminho a gente vai colocar uma série de produtos de cognição. O que é isso? É aquele produto que o cliente não sai de casa destinado a comprar. É a perfumaria, é a decoração, é o produto promocional, é um produto que um patrocinador está colocando dentro do supermercado. Então, do ponto que o cliente entra na loja até a padaria e até o açougue e o hortifruti, quantas vezes você saiu de casa determinada a comprar, sei lá, pão e leite e você voltou para casa cheio de produtos que não estavam na sua lista? Por quê? É nesse caminho
onde a gente quer direcionar o cliente, que a gente coloca produtos para ele conhecer. Então, quando ele conhece, ele visualiza, gera essa necessidade, essa demanda, e o cliente acaba consumindo. E o que fazer? Como começar? O pessoal que está ouvindo a gente ou acompanhando nas plataformas digitais da Mix, a entrevista, e tem algum comércio, alguma coisa, e está preocupado com essa diminuição das vendas, ou quer tá... Eu acho que antes de se preocupar, a gente tem que se antecipar, né? Sem dúvida. Porque o digital está vindo muito forte, né? Sem dúvida. Hoje a gente fala que o phygital, né, o físico e o digital, ele tem que estar interligado. Então, acho que a primeira coisa é você ter um meio digital para você promover a sua venda. Hoje, só a loja física, ela não vai fazer toda a venda. Então, pode ver que supermercados, farmácias, está todo mundo aí se atualizando e adicionando esse mercado digital na sua loja física. E o outro ponto importante é ter uma setorização de produtos de modo a atrair esse cliente. Então, você também tem que atentar para o tipo de mix de produtos que vocês têm. Então, eu vejo muitas lojas que a gente atende que a gente elimina produtos do mix. Por quê? Às vezes você tem um produto lá que não é o teu público-alvo, aquele produto não está girando, é um produto que não tem interesse do seu público, ele está ocupando espaço da sua loja. Em contrapartida, às vezes você tem um acabamento, um material super bom, que às vezes está reprimido, tem uma demanda reprimida, e o cliente às vezes não consegue visualizar aquele produto porque ele está escondido na loja. Então, eu acho que a setorização de produtos, saber onde posicionar dentro da loja, e esse mix, saber direitinho qual é o produto que o seu cliente vem buscar. Ah, Liana, mas como é que eu sei isso? Tenho a minha loja lá há 20 anos. Faça uma enquete com o seu cliente, pergunte para o seu cliente, questione, verifique a sua curva ABC, o seu relatório de vendas, o que vende mais, o que vende menos. Onde está esse produto que vende mais hoje na loja? Onde está esse produto que vende menos na loja? E produto em estoque é dinheiro que está... Exato. Então, eu vejo muitos clientes... Parado, né? Exato. Focam no depósito de produtos em vez de investir realmente no giro, né? Na experiência do cliente dentro do seu espaço físico. Olha, Aline, tu fosse convidada há algum tempo atrás foi a CIF, né? Associação Comercial e Empresarial de Florianópolis. Exato. Para falar sobre... ter uma palestra, né, um workshop em forma de mentoria sobre experiência de compra, né? Te convidaram, vai ter em Timbó também agora, né? Exato. Como é que o pessoal faz para, quem sabe, te chamar para aí shoppings, empresas, associações comerciais também, empresariais, para tá dando essa palestra e esclarecer, que eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? Sem dúvida. Bem, as pessoas podem entrar em contato através do @Guedes Arquitetura no Instagram, nós temos o site também, YouTube, tem vários meios de contato, nós temos o WhatsApp também, que eu posso deixar aqui para vocês também, não sei se eu posso divulgar aqui. Pode falar. O WhatsApp do escritório é 479-9140-8655. Então, as pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp para fazer agendamento ou através das redes sociais, do site. E a gente faz um trabalho bem direcionado para a experiência de compra para o varejista entender o que ele precisa mudar, o que faz individualmente. Fazemos consultorias também. E também faz os cursos, palestras. Exato. A gente faz as palestras em grupo, que foi o caso da CIF, que teve uma aceitação super bacana. Eles me chamaram para uma roda de conversa com outros 2 empresários, que a gente debateu sobre questões de como criar essa experiência de compra adequada no varejo. Então, teve outros 2 empresários também falando. E a gente faz consultorias individualizadas para empresários, faz projetos também, no caso da Altenburg, da Zara, de todas essas lojas que a gente falou, a própria Pitol, que a gente trabalha há muitos anos, então a gente desenvolve projetos também. E para o cliente que já tem um negócio e quer uma consultoria para entender se o seu mix está adequado ou não, a gente tem as consultorias e mentorias, que também podem ser entrado em contato pelas mídias sociais aí. Para a gente encerrar, eu queria que com o teu expertise aí, de participar da NRF, para quem não sabe, é o maior congresso aí de varejo do mundo. Já tive a oportunidade de participar, é super bacana mesmo. E tantos outros que tu participas, que tu elencasse 3 pontos que tu acha que são cruciais para os comerciantes se atentarem e ficarem ligados, porque o tempo está passando e a gente está vendo cada vez mais lojas fechando aqui em Blumenau e região, não estão se modernizando, né? Tem muito comércio fechando e pouco abrindo, né? Na realidade, está abrindo muita farmácia, o povo está ficando doente em casa, mas tem muito comércio tradicional fechando, né? Tipo... Exatamente. Só vejo abrir farmácia. Eu vejo que a NRF sempre coloca no destaque o consumidor. Então, quais os 3 pecados seriam os 3 pecados do comerciante atual, Liana? Eu acho que não prestar atenção no consumidor. Eu acho que o foco tem que ser o cliente. Então, acho que a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para melhorar. Então, criar essa experiência de compra, ou seja,
focar a sua atenção no consumidor, o que ele deseja. Eu não sei o que o meu consumidor deseja, pesquise. Então, ter os dados, as informações sobre o seu consumidor, eu acho que é o primeiro item, você saber quem é a sua persona, saber quem é seu público-alvo. Então, ter esses dados. O segundo, o foco principal é direcionar toda a sua atenção a atender essa demanda desse consumidor. E o terceiro que eu diria seria o digital, né? O físico digital. Então, você tem que se atentar à tecnologia porque ela não está chegando, ela já chegou. Não é sobre o futuro, é sobre o presente. Então, tem sim que se atualizar. Mas eu não tenho condições na minha loja de ter um sistema muita gente acha que é tudo muito caro, que é tudo muito difícil. Gente, o Instagram é gratuito e é uma ferramenta de vendas incrível. O WhatsApp é gratuito e é uma ferramenta de vendas incrível. Então, eu acho que a gente não pode mais dar desculpas. Tem plataformas tipo o iFood, que é de graça. Quer dizer, de graça não, tem que pagar a comissão para eles. Mas que está dando a oportunidade de outros comércios estarem junto, né? Tipo, mas eu vejo muito empresário isso. Mas eu vou ter que pagar para fazer. Dá para mandar junto, presente. Não perfume. Não é um custo, né? É um investimento. Então, o iFood da vida, ele é um investimento que você está ajudando o seu cliente a chegar até o seu produto. Talvez ele não chegaria sem o iFood. Então, é um bom exemplo. Então, precisa sim se atualizar. Acho que o mercado da nossa região, eu vejo a aceitação, por exemplo, que eu tive na ACIF, lá em Florianópolis, e como eles entenderam que aquilo é importante, que a gente fez uma segunda rodada de negócios, que aqui em Blumenau eu vejo que não há essa aceitação, sabe? As pessoas não visualizam isso como algo importante. Liana, obrigado pela participação. Mais sucesso sempre aí. @Guedes Arquitetura, o Instagram pro pessoal tá sabendo mais, né? Exatamente. E a Liana, ela compartilha dicas, ela é super descolada. Tem também o Instagram dela que é só de viagens, vocês podem ver lá no do Guedes também, que é super legal, tá pra estar acompanhando. E a Guedes Arquitetura, né? Isso, Guedes Arquitetura, o @, e temos no YouTube, Instagram, Facebook, Guedes Arquitetura também no site.com.br, é o mesmo meio. Obrigado pela participação, mais sucesso. E eu conversei então com Liana Guedes, arquiteta de sucesso aqui não só no Brasil como no exterior também, e que está com um projeto super bacana de experiência de compra. Eu volto ao vivo pro Jornal da Mix. Jornal da Mix. Jornal da Mix.